Veja agora a reportagem completa sobre o juiz. Ele deu voz de prisão a um agente da Lei Seca. Mas o que ele estava fazendo? Dirigindo um carro sem placa e também sem habilitação. O magistrado alegou que foi insultado por essa mulher. Veja só. O juiz da primeira vara de Búzios, João Carlos de Souza Correia, foi parado na blitz da Lei Seca na Lagoa, zona sul do Rio. Ele passou no teste do bafômetro, mas estava sem a carteira de habilitação e ainda por cima com um veículo sem placa. Segundo a agente Luciana Silva Tamburini, o juiz queria tratamento privilegiado por causa do cargo que ocupa. Ele pediu que o carro fosse liberado, mas a agente foi irredutível. Informou que iria rebocar a caminhonete, conforme manda o Código Brasileiro de Trânsito, o que teria deixado o magistrado irritado. O juiz conversou com a nossa equipe de reportagem, mas não quis gravar entrevista. Ele disse que não sabia que o prazo para o emplacamento do veículo era de 15 dias. Foi então que a gente questionou como um magistrado não teria conhecimento das leis. Ele se sentiu desacatado e deu voz de prisão à fiscal da Lei Seca. Firme, a agente ainda teria falado que o magistrado não era Deus. Segundo ela, mesmo sem habilitação, o juiz teria dirigido o carro dele sem autorização até a delegacia. O caso foi registrado como desacato. O juiz foi multado e a caminhonete levada finalmente para o depósito público. A fiscal da Lei Seca disse que vai entrar com uma representação contra o magistrado por abuso de autoridade. Essa história ainda vai dar pano para manga. Ô Amêndola, houve abuso de poder nesse caso? Olha só, eu não posso a priori aqui afirmar que houve abuso porque eu tenho que ter mais elementos. Entretanto, tudo leva a crer que sim. O magistrado, ou seja, o juiz de direito, ele tem prerrogativas legais. Entretanto, a legislação brasileira diz claramente que todos são iguais perante a lei. E o magistrado, o juiz de direito, ele é obrigado, mais do que qualquer um de nós, a conhecer a lei. E deveria saber que, para a nota fiscal do seu carro, ele tem que ter 15 dias para botar a placa no seu carrinho. Ô Amêndola, a gente volta com essa conversa já já. Eu quero imagens do nosso helicóptero. Pode rodar aí pra gente, imagens ao vivo. Vai lá, ô Felipe, com as informações. É você. Imagens ao vivo da Avenida Brasil, Gustavo. Olha, no viaduto ali, quem vem da Ilha do Governador, sentido centro da cidade, trânsito carregado, muito lento, bem complicado. O mesmo acontece na pista de baixo e pista central da Avenida Brasil, o trânsito parado. A gente observa ali uma fila de ônibus, inclusive ali na faixa seletiva, nem na faixa seletiva o trânsito está fluindo. Tem ideia aí desse trânsito caótico na manhã de segunda-feira, que o motorista encontra aqui no Rio de Janeiro, Gustavo. Muito obrigado pelas informações, Felipe. Eu volto aqui com a Amêndola falando do caso do juiz. Ô Amêndola, é claro, a funcionária ali do Detran, a agente, ela se sentiu ofendida e vai agora procurar os direitos dela. Nós percebemos que essa operação Lei Seca, ela não perdoa ninguém. Pode ser juiz, pode ser advogado, pode ser jornalista, pode ser pedreiro, pode ser lixeiro, pode ser qualquer um. Você tem que parar e fazer o teste. Porque, na sua experiência policial, acha que o juiz teve esse possível nervosismo ali na hora de lidar com a situação. É claro, ele não havia ingerido bebida alcoólica, o que já foi comprovado. Mas o fato dele estar sem a habilitação, que eu acho muito mais grave, pode ter desencadeado essa confusão? Não há a menor dúvida. Todos nós que estamos no volante de um veículo, temos que estar com a identidade e carteira de identidade e a carteira de habilitação em dia. Não importa se é juiz. Não importa que a lei é igual para todos. E quem está mais em cima tem que dar o maior exemplo. Então não tem essa de estar com a esposa, a carteira, que esqueceu. Não há essa possibilidade. E esses agentes da Lei Seca, eu não conheço, aliás, nenhum deles, porém tenho acompanhado bastante pela imprensa as ações da Lei Seca. É uma operação séria, não poupa ninguém. Muitas pessoas amigas, Amêndola, levaram meu carro, fizeram acontecer. Eu falei, não, eu não peço nada, porque na verdade é uma operação muito séria. São pessoas honestas, que eu não conheço pessoalmente ninguém. Mas pelos resultados que ela tem dado de redução de acidentes sérios nas ruas, por conta de tirar aquelas pessoas embriagadas do volante,
ou então carros sem documentação legal, como foi este caso aí. Então é uma operação que eu julgo muito séria e tem que continuar, e parece-me que pode ter ocorrido realmente um abuso do magistrado. Agora, falamos da atitude do juiz. Eu quero que o senhor avalie a atitude da agente do Detran. Como que ela deveria ter agido? Ela errou também ao abordar esse juiz? Olha só, eu não estava, quer dizer, eu não tenho dados... Pelo simples fato dela falar, o senhor não é Deus. Isso aí ela não pode falar, evidentemente, né? Não pode falar nem para um juiz, nem para ninguém também se dirigir desta forma. Mas acontece o seguinte, o que provocou essa agente de autoridade falar isso? De repente, uma certa prepotência, de repente, uma maneira um pouco grosseira do magistrado tratar essa funcionária, julgando que a funcionária ali estaria, entre aspas, subordinada ao poder dele no local. Não, ele ali é apenas um motorista, como qualquer um outro. Então, deve fazer o quê? Tratar bem a funcionária para ser bem tratado também, inclusive respeitado a sua elevada função jurisdicional. Então, pela minha vivência, pela minha experiência nas ruas da cidade, que nos confrontamos muitas vezes com algumas autoridades, Entendi. As pessoas pensam, pelo cargo que exercem, pela função que estão exercendo, podem tudo. E essa história de acima do bem e do mal não existe. Isso não existe, essa história. Então, isso aí está me cheirando realmente que a autoridade poderia ser mais ponderada, conversar direito com exatamente isso que eu ia te funcionária, perguntar. com educação, que ela ia cumprir a missão dela. Mas eu vou fazer aqui o trabalho de advogado do diabo também. Por um outro lado, mesmo trabalhando essa agente do Detran, vendo que a situação estava ficando tensa, ela não poderia também não provocar o juiz, porque daí ela fala, pô, o senhor não é Deus. Ela não poderia falar, olha, nós vamos discutir isso com mais calma, tentar um outro meio para lidar. Eu também senti que, por parte dela, ela se exaltou. Exatamente. Se ela realmente afirmou isso, que o juiz não é Deus, está completamente errada e já estava ali tangenciando ali um crime, né? Um delito que o juiz, de repente, deverá, quando for ouvido, falar, não é isso mesmo? E qual é a orientação para a população que o senhor presta no momento em que é parado por essa blitz? Parou pela blitz, simplesmente o agente de autoridade vai dar as ordens, que tem que ser dado com urbanidade, com educação, em respeito ao cidadão que está no volante. E como eu faço? A blitz policial me para na rua, eu vou dar o meu exemplo pessoal. O senhor se identifica? Coronel da Polícia, não dou a minha identidade. Não fala que é coronel. Primeiro espera o procedimento ali. O policial chega, para o carro, eu cumpro as determinações. Se for de dia, encosto o carro, se for de noite, acendo a luz do salão e coloco as mãos sob o volante. Olha que interessante, é um policial falando aqui. E com toda a humildade para respeitar, porque ali na hora, naquele momento, quem tem a autoridade são os agentes ali do Detran. É a operação que está sendo colocada em prática e você tem que abaixar a tua guarda. Não adianta que eu sou juiz, eu sou jogador de futebol, como disse o Amêndola aqui, eu sou policial. Eu fiquei aqui impressionado em você dizer o seguinte, eu coloco a mão em cima do carro e deixo... Espera as ordens. A orientação, não. A sua carteira de motorista, perfeitamente. Eu pego a carteira de motorista, apresento a carteira de motorista, que tem que estar no meu bolso. Muito bem. A sua identidade, o seu IPVA pago, o que ele for pedindo, eu vou apresentando a ele ali. Quando ele vê a carteira de policial, poxa, o senhor poderia ter me falado que o senhor era coronel da polícia. Negativo. Eu tenho que cumprir exatamente o que a autoridade está, o agente de autoridade está determinando ali.